Vamos colocar de pé, vamos orar para iniciar mais um estudo dominical em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, Deus de misericórdia, Senhor de bondade, eterno amor, meu Pai amado, em cuja presença nos encontramos, Pai, reconhecedores dos nossos pecados, Senhor amado, reconhecedores de nossas faltas, confessando a Ti toda a nossa fragilidade, Pai querido, tudo aquilo que vem ao nosso pensamento, tudo aquilo que nos separa do Senhor, Pai, te pedimos a Tua misericórdia infinita, Pai, sobre a nossa vida, para que realmente não venhamos ser lançados fora da Tua santa presença, pois Tu és um Deus santo, pois Tu és um Deus, Senhor meu Deus, que não temos condições de chegar à Tua santa presença, senão pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor amado, com perdão dos nossos pecados, pedimos, tem misericórdia de nós e nos agracia a nossa mente, o nosso entendimento, nos concedendo revelação da Tua palavra, Pai querido, nos concedendo, Senhor Deus, que conheçamos os Teus mistérios que foram separados para os pequenos, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Nós falamos nas 2 últimas semanas sobre ansiedade e vimos que toda situação que envolve a parte psicológica, como é chamada, ela acaba influenciando na atitude. Na época de Cristo, quando o Senhor saiu a escolher os discípulos, Ele, como conhecedor dos corações, Ele não escolheu conforme Ele sabia a atitude da pessoa. Porque a palavra diz que Ele subiu ao monte para orar e depois desceu e começou a escolher os discípulos. Ele olhava para o homem e Ele, conhecedor do coração do homem, talvez ele sofresse. Por exemplo, quando ele escolheu Judas, todo mundo questiona, por que ele escolheu Judas? Porque ele já sabia, porque assim estava determinado pelo Pai. E em outra feita, os discípulos foram enviados, em número de 70, e voltaram muito contentes, maravilhados, essa palavra é importante, maravilhados, e falaram para Cristo assim: Senhor, que maravilha! Porque quando nós entramos nas aldeias, até os demônios se sujeitaram a nós. Aí Jesus olha assim e fala assim, de repente, olha, eu vi a Satanás descer do céu como um raio. Ele lembrou de quando ele estava na glória. Não lembrar assim, é quando eu vivia na glória, mas veio o flash na mente dele. Eu via Satanás descendo do céu, sendo expulso como um raio. E ele falou assim: por que vocês se alegram? Porque vocês receberam o poder para enfrentar a fúria do maligno. Alegrai-vos antes, por causa do vosso nome estar arrolado no céu. O vosso nome já está separado no céu. E eu vou pedir aos irmãos, enquanto eu vou falando, deixa aberta a Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Como nós vimos falando sobre ansiedade, sobre toda essa situação que acaba afetando no teu caminho com Deus, Hebreus capítulo 12, deixa aberto aí, nós vamos começar, se Deus assim permitir, 12. Assim que Cristo enviou os discípulos, ele se preocupou sempre de orientá-los não conforme a vontade deles. Compare, com perdão disso, Senhor, compare Cristo com qualquer orientador, não diminuindo Cristo. Agora, para fazer a comparação, quem orienta, se não vigiar, acaba tendo uma tendência de se preocupar com a situação emocional da pessoa. Acaba se preocupando. E com o passar do tempo, foi se modificando, olha só,
foi modificando a forma. Pegaram esse versículo bíblicos e falaram assim, olha, não por força, nem por violência, deturparam tudo. E o que aconteceu? Agora, quando eu vou falar para o Ronaldo, eu me privo da verdade, porque olho para o Ronaldo, coitado do Ronaldo, exemplo, tá, Ronaldo? Olha bem o Ronaldo, segundo eu conheço o Ronaldo, ele não suportará isso. E alguém vai me repreender e falar assim, olha, não suportará isso, mas a verdade, pelos termos humanos, ela não é suportada. Aliás, nenhuma verdade é suportada quando nós a comparamos com a mentira que desejamos. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus fez questão de orientar. O reino dos céus é semelhante a isso. Lembra? O reino dos céus é semelhante, sempre dando comparações. E as comparações eram difíceis. Não mostravam uma facilidade no caminho. Por exemplo, lembre-se da parábola do tesouro escondido. Lembra? Um homem achou um tesouro, não é isso que diz? No campo, não era dele o campo. E botou de novo no lugar e, movido de imensa alegria, foi lá e comprou o campo. A parte fácil de entender é que ele não achou o tesouro, não era dele. Esse é o engano. Se já era dele, era só ele pegar e sair, né? Mas ele encontrou o tesouro num terreno que não era de quem? Não era dele, era de outra pessoa. Então, por que ele foi lá e comprou o terreno? Pensem bem, não precisa abrir não, você é conhecido dos irmãos. Por que ele falou assim, e movido de grande alegria, foi lá e comprou aquele campo? Não diz que ele tirou o tesouro de lá. Pensem bem, se era de outra pessoa, ele agiu de que forma esse homem? Forma lícita. Hã? De forma lícita, então vamos substituir por outra palavra, uma forma que é muito usada na Bíblia. Correta? Correta, chegamos lá. Qual é a palavra? Vem dizer um sinônimo. Uma forma que, segundo a lei, é justa. É justo que eu adquira isso da forma correta. Porque senão, se ele achou um tesouro, então ele estava passando pelo campo da pessoa, ou talvez tenha até passado sem permissão. Então, seria adquirir um tesouro de forma injusta. Eu falei, eu vou comprar esse campo, que ninguém poderá me acusar de nada. Aí por que nós estamos abrindo o estudo hoje com isso? Porque com o tempo, aquela mensagem do Evangelho, de causar uma preocupação e um anseio por adquiri-lo, foi se perdendo. Quer ver um exemplo? Na época do Antigo Testamento, se morria com facilidade. Facilmente morriam. Os irmãos lembram da revolta de Coré? Está lá em Êxodo. E repete em Deuteronômio. Eles se revoltaram. A Bíblia fala que veio fogo do céu e consumiu eles. Aí alguém vai pensar assim, olha só. Aí começa a vir o pensamento assim, ó. Que veio em Arão. Esse pensamento que eu vou falar para os irmãos, para não ficar aqui na época de hoje, esteve com Arão. Quando os filhos de Arão trouxeram o fogo estranho diante do Senhor, a Bíblia fala que eles foram consumidos, não é isso? Sim. Foram consumidos. Segunda palavra, aquilo serviu para o povo ver que o Senhor não estava de brincadeira, que Ele não resgatou de brincadeira o povo da servidão. Mas Arão guardou no coração assim, a Bíblia fala que e Arão guardava isso no seu coração. Ele assim, por que ele tinha que consumir meus filhos? Não podia ter tido um pouco mais de paciência? É isso que nós vamos falar hoje. Não tem um título, é sobre isso aí, o que os irmãos foram pegando. Ainda não temos um tema para isso. Quando o Senhor foi invadir, falou para o povo, invadam Jericó, Ele deu uma ordem. Quem lembra da ordem? Para a gente ficar catando na Bíblia, porque as pessoas leem isso. Qual foi a ordem que Ele deu? Vocês vão entrar e vão fazer o que com aquele povo? Destruir, vão matar todo mundo. Certo, vão destruir. Quem aqui já passou por uma situação de que no futuro se arrepender muito por não ter tomado uma posição anterior devido à consequência do ato? Quem já passou por isso? Não precisa contar, mas todo mundo passa por isso. Olha bem, é como você vê uma criança doce nascer. Nasceu a criança. E você tivesse o poder de ver que no final essa criança assassinou 200 pessoas.
Um exemplo. Então, você é menos dilema para você do que quando você vê a criança crescendo e vê se tornar um adulto e você fica com a lembrança dela como criança. Entendeu? Você fica tendo a lembrança assim, mas eu conheci uma doce pessoa, mas as pessoas vão mudando. Elas vão mudando porque o pecado faz isso. E nós estamos falando de temor. Por que hoje as pessoas, a igreja toda está lutada, ela está impregnada da falta de temor e tremor de Deus? Pensem bem. Olha, Jesus se preocupou de mostrar o reino do Pai com uma importância ímpar. Ele falou assim, olha, o reino do meu Pai é concedido. Então aqueles que querem se apropriar dele por concessão, padecerão perseguições, sofrerão e não desejarão mais a vida nesse mundo. Só que você não está sozinho. Lembra do estudo do jugo desigual? Lembra? Você não está sozinho. Até uma pessoa que vive sozinha, ela tem influência das pessoas mais próximas possíveis. Parece que tudo que você vai decidir, você pensa assim, mas aí, eu vivo numa sociedade, como é que eu vou fazer? Todo esse pensamento tem um tempo de validade. O tempo de validade é a sua vida. Concorda com isso? Tudo que você vive aqui, por mais honra que você dê, por mais que você queira se tornar um bom cidadão, todo o prazo de validade tem a ver somente com os seus anos de vida. Depois não vale mais nada. Olha só. Em Hebreus 12, no versículo... Pedi para acender. Acende a luz aí para mim, por favor. Aí atrás. Cuidado para não desligar o... Não. Isso, por favor. Olha só, no capítulo 12, deixa eu ver aqui, versículo... Aqui. Vamos ler o versículo 15, mas nós vamos ler depois os outros, anteriores. Versículo 15. Estão com a Bíblia aberta? Sim. Olha só. Eu vou ler o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém, preste atenção, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Está falando do grupo que está andando, ó. Ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Vamos ler aí, acompanharam? Olha bem. Seguir, ou seja, caminhem, procurando o tempo todo paz, porque vocês estão caminhando para o reino celestial. E santifique-se, porque sem separação ninguém verá o Senhor. Aí vai começar toda uma guerra na mente. Porque o que você ouve aí, mesmo das pessoas aparentemente totalmente honestas no Evangelho, não é isso. Eles amenizam essa situação para que você relaxe. Essa é a verdade, você relaxa. Está tudo certo comigo. Ó. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que vocês têm por ver o Senhor? É aparecer durante a noite? Não, é na parte de eternidade. Isso, não vai ver o Senhor. Não, ou seja, não vai permanecer nos atos dele. Não vai permanecer. Aí ele fez, ó, repetindo. Tendo cuidado, aí você começa, ele começa a falar assim, olha, você se cuide para que ninguém seja privado da graça de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Observem bem. Ele está dizendo que no grupo que está caminhando, eu tenho que ter sobriedade de observar que ninguém se prive da graça de Deus. Quem tem uma tradução diferente disso? Desse início. Tendo cuidado. A mesma? Que todo mundo tem a mesma? 15 mil é diferente. Vai. Atentando Isso. diligentemente, Isso. porque ninguém seja faltoso. Isso, essa palavra é importantíssima. Faltoso. Continua até o final. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando,
vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso. Faltoso. Essa palavra está assim alocada dentro da tradução do grego. Foi a palavra mais bem aceita. Por quê? No grego, essa palavra que foi traduzida para faltoso, ou seja, aqui nós estamos caminhando. Está todo mundo aí? Fizemos uma chamada, não fizemos? Cadê fulano? Não está aí. Esse faltoso é tipo assim, está distante, não consegue caminhar, não consegue se aproximar, não consegue ou às vezes não quer fazer parte daquela parte difícil do caminho, mas ele quer caminhar sim. Ele divide o interesse. Eu não quero deixar de caminhar com Cristo, mas ao mesmo tempo não concordo com esse tipo de caminho. Então essa palavra faltoso é muito bem colocada. Alguém que seja achado faltoso, ou seja, não consegue fazer parte, não consegue caminhar, como se você tivesse que arrastar a pessoa. Vamos embora, vamos arrastando. Isso é bíblico? É. Mas a palavra está mandando você ter o quê? Qual é o início do versículo? Só o início do versículo 15. Atentando diligentemente. Isso, usando toda a atenção da vossa vida. Olha a importância que o autor de Hebreus está dando. E outra coisa, esse capítulo, combinado com a carta toda, mostra Hebreus se preocupando com o quê? Baseado no capítulo 6 de Hebreus, que nós já estudamos a fundo, o autor se preocupa com o quê? Não é com a unidade, não é com aqueles que estão caminhando para completar a sua carreira. Repararam? Irmãos, não lança de novo arrependimento não. Não perca o seu tempo. E se eu falar para os irmãos que quando você dá aquela atenção, você diz que é santa, que você não, eu tenho que dar, você acaba deixando de observar que você está fazendo a mesma coisa. Você está literalmente ali tentando fazer com que a pessoa siga, mas na verdade você está sendo lançado. A Bíblia, quando fala que ninguém seja achado faltoso, observem as ovelhas. Observem, porque isso vai atrapalhar vocês. O autor de Hebreus está preocupado, isso vai atrapalhar. Observa o Ronaldo, observa a Joyce, observa o Felipe, verifica se o atraso deles é prejudicial. Mas hoje em dia é o contrário. Você se dobra, você acaba fazendo coisas parecidas para que aquela pessoa fique contente. Olha, o fulano é tão agradável comigo. Já reparou isso? A parte simpática da pregação? Já repararam isso? Ou seja, as pessoas olham para uma outra pessoa e se molda ela o tempo todo. Então você nunca vai ser rejeitado por essa pessoa. É assim que está sendo visto. Então qualquer palavra que é os nossos olhos, a gente vendo, e o nosso ouvido estejamos entendendo, que seja além disso, é chamado de força bruta. Você está usando de força bruta. Quando na verdade, os irmãos vão ver que nesse texto não é força bruta, é amor pela pessoa. Olha só. Leram 15? Agora o 16. Lê na sua, o Felipe, que a tua tradução está boa. Bom que eu digo assim, está mais próximo. Nem que haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, agora liga uma coisa com a outra. Não haja nenhuma raiz de amargura, vamos falar sobre isso. E nenhum devasso ou profano. No original fala devasso ou profano. Que, fazendo o quê? Ele é devasso e profano por quê? Porque por em troca de uma coisa momentânea, não é isso? Não é isso que está dizendo? Seja achado o quê? Como é que diz aí? Venda o seu direito do céu. Como Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura. Aí você começa a entender o que ele quer ensinar. Irmãos, a nossa vida é uma vida de correção. O que acontece é que chega um tempo em que a gente não quer ser corrigido. Nós não queremos. Todos nós, não tem exceção, começa por mim. Não queremos ser corrigidos. E nós começamos, sabe o que é? Nós começamos a agir de uma forma que influencia outro. Vocês acham que toda essa maldade que você vê no meio religioso foi assim? Foi de montão que entrou? Não foi, não.
Quem lembra aqui da igreja, da época dos adolescentes, que uma vez eu via tanto problema no meio deles, que eu falei assim, olha, quando alguém vinha conversar comigo, eu falei assim, vem cá, quando é uma corrente, quando o mal chega até você, pare o mal ali. Não deixa prosseguir. Então, quando você enfrenta o mal, e você não deixa prosseguir, essa pessoa que é instrumento do mal, ela não quer mais ficar perto de você. Então, tudo que você vê aglomerado, sabe, com a ideologia, com a mesma forma de pensar, não referente ao reino de Deus, vem da profanação do ensino. Sabe onde está isso? Aí mesmo em Hebreus. Antes, lembra que eu falei com ele antes? Quer ver? Tem para mim que os irmãos nunca prestaram atenção nisso. Aqui vai explicar para vocês, versículo 11. Joyce, pode ler, Joyce? Sim. Pode ler, lê pra gente. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Para só um pouquinho. Olha só, eu vou pausar. Entenderam aí? Por favor, pode dizer aí que vocês entenderam. Toda correção, o quê? Ao presente. Ao presente, ao princípio, logo de início, parece o quê? Não ser de gozo. Isso. O que significa isso, Joyce? Não ser bom, não ser... Olha só, toda correção e toda disciplina, logo de início, ele reconhece. Não parece ser boa. Não parece, mas ele está dizendo para você parar? Está falando, Beth, para você parar? Olha só o que ele fala, continua. Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui, olha bem, ele está dizendo, é árduo e parece o que? Tristeza. Não é isso que as pessoas sentem? Quando são disciplinadas pela palavra, e geralmente vem de outra pessoa, ela começa a sentir tristeza. Porque parece, o próprio autor de Hebreus está dizendo, parece pesado. Ô irmã Elizabeth, é como você entrar em debate com seu filho, ou com sua filha, ou com alguém, ou eu entrar em debate com meu filho, por causa da divergência real da palavra. Sabe? A pessoa tende ao seguinte, ou eu rejeito dessa forma, arrumando essa forma aos meus olhos mais fácil. Então ele está dizendo aqui, ó, toda correção, toda, não tem separação de nada, ó, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas parece ser de tristeza. Mas depois produz um fruto, que já de quê? Pacífico de justiça. Pacífico. O coração, quando a pessoa recebe a disciplina, e essa disciplina dói, o coração pacifica. Ele passa a entender que ele está caminhando por uma situação muito importante. Agora, quando não há entendimento, pula para o versículo 15, de novo. Ó. Não, perdão. Desculpa, nós lemos o... É porque tem que saltear. Não, tem que ser da forma como eu vou fazer. Espera aí. É o... Qual foi? Versículo 11. E exercitados por ela. Olha a ordem que ele dá para quem é instrumento de correção. Lê, Joyce, o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. De quem que ele está falando? Quem são essas pessoas? Tornai a levantar as mãos cansadas de quem? Das que foram corrigidas. Isso! Quem foi corrigido, irmão, vai precisar de ajuda porque a correção funcionou. Então ele fala assim, olha, a Bíblia fala que os joelhos não conseguem caminhar. Então o que você faz? Aí sim é lícito. Você vai pegar a pessoa e fala assim, irmão, olha só, eu aprendi, irmão, eu não aprendi, então vamos embora, de agora em diante vamos caminhar. Isso aí é lícito. Continua o versículo, Joyce. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Tem que versículo? No 13. No 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, não é isso? Isso. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aí, quem é que vai fazer esse caminho? Quem está dizendo aí? Quem vai fazer esse caminho? Quem está guiando. Hã? Quem está guiando. Quem está guiando? Fazei um caminho perfeito. Ou seja, observe o teu caminho, porque vão seguir o teu caminho. Aqueles joelhos fraquejantes, aquelas mãos que não conseguem levantar mais, irmã Elizabeth, vão ouvir você e vão seguir o caminho que você trilha. Então, pessoal, fazer aplanados, não é isso? Vamos repetir.
Repete, Joyce. E fazei veredas direitas Direitas. para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, Isso. antes Por seja isso- sarado. Por isso a importância, por isso a importância de você mostrar um caminho justo. Essa é a justiça. Por que você fala isso? Que autoridade de lidar para falar que essa é a justiça? Porque Jesus Cristo me mostrou o caminho. Ele me mostrou o caminho. Irmãos, existe um caminho diferente do de Cristo? Existe algum caminho diferente dele que seja verdadeiro e possamos pegá-lo? E qual foi o caminho de Cristo? O caminho dele. Qual foi o caminho dele? Pregação do Evangelho, Não, sofrimento, não, mas vai andando. O caminho dele terminou em quê? na morte. Isso. Cruz. Ele já sabia disso. Por isso que a Bíblia fala que ele é o nosso quê? Autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele comprovou tudo para o coração do homem. Olha aqui. Sigam. Mas não deixe ninguém enganar vocês. Por que eu estou citando isso? Se eu conseguir, se a correção e a disciplina deixou uma pessoa assim, olha, fraquejada, mas quando diz fraquejada, entra naquela palavra, humilhai-vos, lembra? Perante a potente mão de Deus. Eu vou passar a palavra, Beth. Para que ao seu tempo ele vos exalte. E se a seu tempo ele vos exalte, já está incluindo você. Esse vos exalte não é significa que Deus, eu estou aparecendo para você, o instrumento que está do lado, é o Senhor exaltando você, fortalecendo suas mãos e exortando a Joyce, que está orientando a pessoa, a aplanar o seu caminho, Joyce, para que essa pessoa siga mediante você. Então, olha a importância de que essa pessoa não influencie, mas que eu, segundo Deus, faço o que com ela? Faço o que com ela? Ela não me influencia, eu faço o que com ela? Usar a palavra, eu a convenço. Mediante o trabalho do Espírito na minha vida, eu anuncio para ela. Eu não falo, eu acho que você deve fazer isso. Eu falo, faça isso. Faça. Aí você fala, Beth? Eu estava aqui no 13 pensando, assim, em relação a coisas que não chega ao resultado que se espera, não será assim, porque aqueles que às vezes, como minha avó costumava dizer, faço o que eu lhe mando, mas não faço o que eu faço. Porque às vezes se prega, se ensina, mas aquele que está ensinando, né, ele às vezes, na maioria delas, não dá um exemplo. Né? Certo. Vamos supor assim, até em relação a pai, né? Mas eu estou falando aqui uma coisa. Por exemplo, vamos supor um pai fala para o filho, não quero que você beba, mas ele mesmo toma todas. Então o exemplo, às vezes, ele funciona mais do que as palavras. Porque, né, se você ensina seu filho algo, mas você não faz, ele não vai dar atenção à sua palavra, mas ao seu exemplo. Então não seria assim aqui nesse trecho, por isso que às vezes as pessoas não se firmam, fica como diz. Não, Beth, pode até ter um cunho social aceitável isso. Mas, gente, Deus não tem valor nenhum, sabe por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa rejeita. A pessoa que rejeita é chamada de indesculpável diante de Deus. Entendeu? Por mais que tenha alguma coisa. Ele está mandando você produzir um caminho direito. Então, você tem uma ordenança de Deus e vai receber uma repreensão de acordo com a tua atitude. Vai receber uma ação de Deus de acordo com a sua atitude. Por exemplo, Paulo fala assim, não desejem ser mestres não, hein? Porque receberão maior juízo. Olha bem, não deseja, ou seja, ele está dizendo assim, não fique querendo, eu quero ser mestre, receberão maior juízo os condenados, os que realmente não fizerem uso daquilo. Por isso que eu digo para os irmãos, eu tremo, não é fácil para o Gero falar nada, porque eu sei que está contando no juízo. Eu não lhe ordenei que enganar, eu não lhe dei essa palavra de engano. Então, mas aí se a pessoa, por exemplo, se não der um bom exemplo, não vai prejudicar aquela pessoa que se espelha. Mas um bom exemplo é julgado pela pessoa, não é julgado por você. Olha bem, se você dá um bom exemplo, o que é rejeitado? O bem ou o mal? Quando se fala assim, fulano rejeitou, ele rejeitou o bem ou o mal? Então, rejeitou o teu bom exemplo. Não é que você não deva dar. Esse fato, fulano está dando um bom exemplo. Eu estou olhando para a irmã, eu que estou falando isso. Como se houver, eu não sei. Como se houver isso, eu não sei.
Mas é uma das frases que mais se usa quando se quer permanecer na situação. Aponta a pessoa e fala assim, olha, eu discordo do teu exemplo. Tá bom então. Então mostra você que discorda do caminho, o caminho daquela pessoa. Você entendeu? É quando o autor de Hebreus está exortando aqui, ele não está falando para ensinar a pessoa, ele está falando para tomar cuidado para que você não pare. Entendeu? Você não pare, porque a pessoa já está parando. Então, se a correção do Senhor foi recebida por ela, e ela reconheceu e entra todo o sistema do arrependimento, e fala assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, as mãos vão ficar fracas, vão precisar de ajuda. Então, o caminho que o Senhor colocou para mim, vai pegar o Felipe e vai conduzir o Felipe. Um exemplo, vai conduzir, por isso ele fala, Jerônimo, produz um caminho direito e correto conforme a minha vontade, para que o quê? Finaliza, Joyce, no versículo. Para que o quê? O versículo você leu. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Tá vendo? Deixa o dedo marcado aí e abre Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 4. Se você achar assim, pode ler pra gente. Vou achar. 50, versículo 4. Todo mundo achou? Pode ler, Silvia, por favor. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Certo. Entende muito diferente a tua, ou Felipe? Algumas palavras. Pode ler, por favor. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Certo. Olha só. Como quem aprende. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Vamos falar erudita. Está pegando profundamente uma língua que as pessoas não têm com facilidade. Me deu uma forma de falar para que eu possa, com essa forma de falar, levantar com uma única palavra o quê? Quem está o quê? Cansado, não foi isso que você leu, Joyce, aí? Antes? Sim. Então, aquele que está cansado, lendo as mãos fracas, mas o Senhor me desperta antes disso, todas as manhãs, e aguça os meus ouvidos para que eu aprenda dele. Não é isso que está dizendo? Ele me desperta todas as manhãs e faz com que eu ouça como discípulo. Então, o que eu estou passando para a pessoa pertence a mim? Não. Mas não é uma responsabilidade minha? Mas eu não recebi por mim mesmo. Eu recebi de Cristo. Aí alguém vai perguntar assim, ó, volta para lá para Hebreus, e vai falar assim, mas onde está o perigo disso? Tem um perigo muito grande, que foi o que Cristo se preocupou de passar para os discípulos, e todos os homens que escreveram todas as cartas, Paulo, e Pedro, e Judas, se sentiram incomodados em falar isso. Tomem cuidado, porque enquanto você estiver orientando, você pode ser laçado pela situação da pessoa. Quer ver um exemplo? Exemplo não, quer ver? Vamos aí. No versículo 15, de novo. Joyce, lê pausado, primeira parte, vai. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Pronto, Deus. olha só. O que é se privar da graça de Deus? Pode pensar que é fácil responder. Tendo cuidado, ou seja, ó, eu estou olhando com atenção, que ninguém se prive. O que é se privar de uma coisa? Não ter, né? Não ter. Que alguém seja achado não estando debaixo dessa graça de Deus. Ele falou, se ele falou tome cuidado, o que quer dizer? O que ele quis anunciar para essa palavra? Tome cuidado, Beth. O que pode acontecer? Isso, e o que pode causar? Você se converter na água, né? Não, tudo bem, mas olha só, são duas situações. Alguém seja achado totalmente fora da graça. A igreja contém alguém de fora da graça? A igreja do Senhor contém alguém que esteja fora da graça? A igreja não. Não, então é isso. O problema é que quanto mais pessoas, melhor.
Entendeu? E os irmãos vão ver que a coisa fica séria, biblicamente falando. Por isso eu de madrugada eu falei, Senhor, me dá uma língua que eu possa explicar, porque não é fácil explicar, não é somente ler, tem que explicar isso aí, porque é o que nós estamos vivendo hoje. Olha bem, hoje inverteu-se os papéis. Um volume muito grande de cristãos, entre aspas. Mas um volume enorme, mas olha só, hoje o poste é que está fazendo xixi no cachorro. Olha bem, você é importante para mim, Beth. Está aqui, fui levantado por Deus para guiar as ovelhas, mas você é um número para mim. Eu quero que o meu ministério seja um ministério de muitas ovelhas, muitas, ao contrário do meu mestre, que no meio do caminho cometeu uma coisa que eu não faria isso, mandou um bocado de gente embora. Olha bem, Gero, como é que tu fez isso, rapaz? Tinha 200 pessoas te acompanhando, foi difícil de juntar, agora com uma palavra, mais de 2/3 voltaram. Então critiquem Cristo. Ele orou assim: vocês estão me seguindo porque vocês comeram o pão e se saciaram. Então o que está sendo observado para formar o reino de Deus? Já que Jesus falou isso, a gente não esperava, estou olhando para vocês só estão me seguindo porque vocês comeram pão, se alimentaram e se saciaram. Conveniência. Então o que foi observado aí? Existe um interesse. E esse interesse estava onde? Em que parte do corpo? No coração. No coração. Entendeu? Agora a segunda parte, Joyce. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Pronto, vocês podem tirar isso aí, muitos se contaminem? Olha bem, o que é uma raiz de amargura? No original fala assim, uma planta amarga que é tóxica. Olha só, é tóxica. Quando fala assim, planta amarga, tóxica, aquilo que a pessoa come e faz mal, não haja nenhuma raiz que fala. É como se alguém chegasse e falasse assim: olha, tá, tudo bem, Deus fez isso, mas não concordo não. Como se fosse isso. Olha só. Ou seja, isso aí está contra aquilo que eu acharia que deveria ter acontecido e não aconteceu. Com relação à raiz de amargura, não tem a ver com a tristeza dentro do coração da pessoa, a pessoa fica com amargura, não. É o contrário. A Bíblia chama de ódio, chama de odiar ser contrariado, decepcionado. Olha bem, decepcionado. Não aceitação. Não, na verdade a raiz de amargura, isso, começa disso aí, dessa situação assim, eu começo o seguinte, e o bom é que não vão ficar nas minhas palavras, vão ficar em exemplos. As minhas palavras não vão ficar aqui somente parecendo que o Gero está falando, tem exemplos bíblicos disso. Eu quero caminhar. Então, aparentemente, parece que eu fui impedido de caminhar. Ai, irmão, não há condições não. Fui para lá, a palavra que eu ouço é só de impedimento. Mas, na verdade, o impedimento existe, não existe? Qual é o impedimento do pecador? Uma coisa que impede o pecador de caminhar para o reino de Deus. O próprio pecado. A Bíblia fala que você não deve somente falar contra o pecado. Você deve odiá-lo. Odiá-lo. Ou seja, eu odeio o pecado. Tem a ver com rejeição, né? Com o quê? Rejeição. De quem? Rejeitar. Ele mesmo falou, olha aqui, toda correção no princípio parece ser o quê? Uma coisa dura, não é isso, Beth? Uma coisa dura, que está machucando isso. Mas se a pessoa tiver paciência e coração para o Senhor, no final produzirá o que você leu, Joyce? Fruto de paz, não é isso? Não é isso? Fruto de pacífico e de justiça. Isso, pacíficos, ou seja, lembra um versículo que a Joyce leu aqui passado. Foi bom o que no Salmo 19? Foi bom ter sido afligido. Tá vendo? Olha como é que a palavra de Deus é maravilhosa, ela se une para orientar você. Foi bom ter sido afligido. Olha, o irmão Gerônimo, ainda bem que você, citando como exemplo, ainda bem que você não desistiu de redarguir a minha vida. Porque, presta atenção, irmãos, pode guardar uma coisa. Uma pessoa pode rejeitar o que você fala, o que você instrui, né? Fala, o que falar, todo mundo fala. Quando você instrui. Mas quando ela se der mal, ela vai apontar o dedo na sua cara e vai falar assim: por que você não me impediu? Por
Mas não está errada não, sabia? A pessoa que fala isso, no fundo, não está errada. Porque a Bíblia fala que nós lutamos, nós combatemos o mal. Então você não perde uma pessoa à toa assim não, porque você, não quer mais me ouvir, não, porque se ofendeu. Você permanece, porque a hora que aquela alma partir, não é ficar com a consciência aliviada não, você ainda vai sofrer. Você ainda vai sofrer. Você vai se sentir como o protagonista do filme, a lista de Schindler, que no final, depois de ter salvo tantos judeus, olhou um carro que ele tinha assim. Quem lembra do filme? Ele olhou o carro e falou assim, começou a chorar. Aí lembra que o pessoal estava dizendo, o que houve? Esse carro aqui, eu poderia ter trocado com mais 5 vidas. Agora você vê a situação que Cristo exortou, tomem cuidado, se aproximem e ajam com as pessoas falando a verdade do reino. Mas não parem de caminhar por causa dela. Não parem de caminhar. Terminou o versículo, Joyce? Sim. Sim, aqui muito se contamine. Essa rede de amargura, como é que ela pode contaminar as pessoas? A raiz de amargura não tem a ver com tristeza excessiva não, irmão. É muito pior. É uma coisa que está dentro da pessoa, mas ela não revela para ninguém. Ela não revela. Aí sabe o que acontece? A pregação que sai do corpo dessa pessoa contamina. Por isso que eu digo, o mal entrou na igreja, isso lembra uma coisinha. Por meio de insatisfação. Mas não foi da igreja. Outra coisa, quando eu falo igreja, é a igreja visível, tá vendo? Não estou falando da invisível, essa aula. Isso lembra o quê? Olha bem, insatisfação e influência. Lembra o que da Bíblia? Que nós já comentamos muito e foi tema de um estudo aqui. Murmuração. Não, com relação a uma pessoa na Bíblia. Caim. Por isso que Judas fala, perseguir o caminho dele de Caim. A insatisfação. Sabe onde está a prova disso aí? Olha aqui. Lê, Joyce, o 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha bem, o que isso tem a ver com Caim, Gera? Tudo. Lembra de Caim? Caim teve a honra de receber de Deus essa palavra, Jerônimo, vamos colocar no lugar de Caim, Jerônimo. Por que você descaiu o teu semblante? Essa é a raiz de amargura. Por que você está se achando que foi afrontado? Por que você está se achando, Jerônimo, que você me segue há tantos anos e ensina a palavra que agora você foi afrontado? Se você proceder bem, meu servo, você vai ser aceito por mim. Olha a palavra que Deus falou para ele. Então pega os pedaços, vamos repetir sempre isso. Gera sempre fala disso e vocês nunca aprendem? Então, ouçam até aprender. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Não está falando do caminho de Caim. Porém, lembra, gente? Porém, se não proceder bem, há uma coisa já na tua porta, que se chama o quê? Pecado. E esse pecado como pessoa, bateu na tua porta, ele tem um desejo. Qual é o desejo dele? Contra quem? Contra a pessoa. Mas mesmo assim, no finalzinho, na ponta do abismo, o Senhor fala assim, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Então entendeu o que a raiz de amargura faz? Ela vai levando o tempo todo, todas as pessoas que vão concordando e vão falando assim, não, realmente é uma conversa aqui, uma conversa ali, e você percebe que há raiz de amargura, porque você vai ver Pedro falando isso para uma pessoa e falando pior do que está sendo dito aqui para uma pessoa. Lembre-se, compara o caminho de Caim como exortado em Judas, perseguir o caminho de Caim, entraram pelo caminho dele, o caminho da insatisfação. E isso gera, sabe o quê? Uma revolta dentro. Por que eu não sou igual a todo mundo? Por que eu não consigo? Alguém tem a coragem de questionar por que a irmã Beth segue para de Deus e eu não consigo seguir? Como se você tivesse alguma coisa que eu não posso ter. Mas o que impede o meu caminho, que já foi falado aqui, é o pecado. Quer ver? Abram, por favor, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8.
se lembrem de que você, a pessoa que produz raiz de amargura e que você deve literalmente se livrar dela para o bem da tua alma, ela antes foi, durante um tempo, foi a pessoa que precisava de disciplina. E por ela produzir raiz de amargura, ela não recebeu a disciplina, antes rejeitou. Então ela não tem mãos fracas, entendeu, Beth? Ela não tem mãos trêmulas. Fala. Posso tirar aqui uma dúvida? Pode? Assim, não sei se tem a ver, mas é que eu tenho essa dúvida que eu queria sanar. Aqui no 16 de Hebreus, que fala: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Assim, será, na minha visão, assim, que Esaú, ele tinha, vamos dizer assim, o pecado da gula, e achou que se não comesse ali iria morrer, e então a primogenitura não iria servir para nada? Um pouco mais além disso, ele estava com fome. Sim, então. Não, ele estava com fome. Mas na hora, a fome é futura ou é presente? Presente. Isso. A primogenitura é presente ou é futura? Futuro. Entendeu agora o que Hebreus fala? Caminho. Não, mas ele Não, assim, mas ninguém seja devasso como ele, trocando por causa de uma coisa momentânea, o direito ao reino dos céus. eu sei, então, a dúvida que eu tenho é essa: se ele tinha, porque tem o pecado da gula. Não, certo. Ou seja, ele olhou para o corpo dele. Eu preciso sanar uma dificuldade do meu corpo. Quer dizer que para ele o mais importante era comer, né? Não, olha só. Qual foi a frase que ele falou? Jacó esperto falou o quê? Fez um guisado, não é isso? Isso, um caldo vermelho que eles falaram, não é isso? Um guisado. E ele olhou aquilo ali e falou assim, veio da caça, não é isso? Veio lá da onde ele estava. Ele falou a frase, Beth, o problema não está na fome, o problema está na frase. De que me vale o quê? A primogenitura, se morro de fome. Então, ele queria Não, comer. mas entenda bem, mas não é somente porque ele estava com fome. Não é somente porque ele estava com fome. Foi uma parte dele de troca, de profanação. Vê se você entende. Ele olhou assim, de que me vale? Ele já perdeu ali. De que me vale? Ou seja, isso não vale nada para mim. Por que não vale? Isso, mas por que ele desprezou? Porque eu estou entendendo assim, que o mais importante para ele era comer, né? Não somente isso. Ele desprezou porque ele sabia que não tem como tirar primogenitura de ninguém. De que me vale esse direito? Você só quer o direito? Ok, eu passo o seu direito, mas é a mim que meu pai vai abençoar. Porque ele tinha a convicção que... Isso aí que não queria perder. Então. Esse é o problema da raiz de amargura. Ela começa a contaminar as pessoas e você começa a agir com ela. Como por isso que a Bíblia fala, rejeitou a disciplina, começa a virar uma outra coisa dentro da igreja, no meio dos santos. Abrir em Atos 8? Sim. 8. Você pode ler? Pode. Ok, por favor. Vamos ler direto, tá? O 8 do 1 em diante, por favor. Não, perdão, do 1 não. Vamos andar do 5 em diante. Lê alto para pegar na câmera. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Frisa essa frase. Por causa da atitude de um homem diante de Deus, havia o que naquela cidade? Alegria. Alegria. Olha o bem que chegou para nós. Mas a cidade, quando fala naquela cidade, significa todos? Olha bem. Continua, Cida. E ali estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Está dizendo que antes, não é isso? Antes de quê? Agora ele vai dizer no versículo, vai. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. O que ele já era antes?
Tem um título. Vamos dar um título para ele. Ele era o quê? Macho. Não, um título. Farsante. Farsante. Mas com relação a deuses? Não. Quem está dizendo aí, por favor, eu quero que comprove, depois falar assim, não tem nada a ver não. Olha só, dizendo este ser uma grande virtude de Deus. Então já enganado. Aí tudo bem, continua assim. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Certo, está diferente de hoje não, mas vai embora. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Para, peraí. Na sua tem a mesma coisa assim, Felipe? Eu quero uma palavra aí. O último versículo. O que ela leu? 13. Sim. Como é que é? Só o início. O próprio Simão abraçou a fé. Isso! Essa palavra que eu queria. O próprio Simão abraçou a fé. Está dizendo, abraçou a fé, não tem meio termo, não é uma ironia. A Bíblia fala que ele abraçou a fé. Ou seja, se fez participante, visivelmente, junto com aquelas pessoas que ele mesmo enganava. É isso? Preste atenção. Havia alegria naquela cidade. Os homens se alegravam com o poder de Deus. Compare isso com a igreja. Mas tem um homem que já enganava todos. E ele viu que o engano dele não funcionava mais, porque aquelas pessoas que ele enganava abraçaram a verdadeira fé, observaram o verdadeiro poder de Deus. Qual versículo nós paramos? 13. Hã? 13. Versículo 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, Continua. os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, Continua. porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vai. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Certo, E agora. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Para. Santo. Gera, o que isso tem a ver com aquilo que estava sendo lido em Hebreus? Vocês vão ver Pedro falando uma frase para ele, pior do que a de Hebreus. Pior. Olha a condição que esse homem chegou. Olha aqui, eu tenho essa quantia aqui, Felipe. Me dá esse poder para que para que quem eu botar a mão receba também. Se eu estou pagando, alguém dá dinheiro só para possuir o poder? O que ele queria ter com aquilo? Queria ganhar dinheiro com aquilo. Lucro. Me dá esse poder. Me dá esse poder também. Resposta de Pedro, Nessil. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só, quem tem uma parte diferente dessa aí? Felipe, tem? No versículo 21. Não tem parte nem sorte neste ministério. Porque Certo. o teu coração não é Tá reto. certo, tá certo. Assim você leu 22? 21. Não, tu leu 21, leu 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha bem, é ou não é a disciplina chegando para ele? Sim. Não é a disciplina? Forte, não é isso? Arrepende para que Deus não haja com você conforme a tua loucura, não é isso? Arrepende, olha a disciplina chegou. Mas qual era a condição que Pedro viu nele? Lê, Silvia, a condição. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha aí, ele já entrou no meio, em fel de amargura. Então a amargura tem a ver com quebrantamento e tristeza, que fica dentro de depressão, não. Amargura, ou seja, perversidade dentro do coração, tomado pelo coração doente. Doente, mas querendo abraçar o quê? A fé. Pedro está dizendo o quê? Pois ele, quem está vendo? O Senhor. Não, quem está vendo aí é ele. Não, É Pedro? Pedro. Pois eu vejo o quê? Eu observo. Ah. Lembra da palavra de Hebreus? Voltando, não precisa voltar não. Atentai, não é isso que diz? Observem.
Observem, é duro, espanta o indivíduo para longe de você, porque vem do diabo. O problema é que nós olhamos para o emissário do diabo e Deus nos revela isso e abraçamos, tadinho, ele não tem culpa. Só porque ele tem um demônio no corpo. É uma ironia que eu estou falando. Repete o versículo da resposta de Pedro, Silvio. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Certo. E só esse agora, o 24. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Olha aí, tu acha que isso aí é arrependimento? Volta para Hebreus. Alguém pode voltar para o texto de 12 de Hebreus? Vamos confirmar isso aí. Ora por mim. Está com medo, isso sim. Não, é resultado. É isso que eu estou dizendo. Medo da condenação. Não é arrependimento. Ele não teve como sair daquela palavra de Pedro. E outra coisa, se Pedro permite que isso passe adiante, o que isso ia fazer para a igreja que estava iniciando? Corromper. Isso aí, contaminar. Contamina. Olha, irmãos, peguem. Quantas pessoas procuram diligentemente falar sobre contaminação do caminho santo? A Bíblia fala, lemos essa semana no capítulo 35 ou 38 de Isaías, deve estar confundindo um ou outro. Fala assim, ó, aquele caminho, não é isso, Joyce? O caminho será chamado caminho santo, passarão por ele até os loucos, não é isso? Nós lemos essa semana? Até os loucos, mas tem um nome de um tipo de palavra que eu esqueci, da pessoa, mais os imundos não passarão por ele. Não passarão, é barrado, entendeu? Não tem como. Por isso que eu digo, feliz aquele povo que é guiado por uma pessoa lúcida, um homem lúcido que fala assim, eu tenho responsabilidade sobre a alma de todas as pessoas aqui. Não vou deixar, olha, tinha uma pessoa que morava, foi o vizinho do Felipe, mas o Felipe deveria ser muito novo na época. Ninguém via mulher com olhos bons. Ah, chata, briguenta, mas olha, eu vi aquela mulher praticar uma coisa na rua, quando chegou um grupo de pessoas de uma seita, invadiu a rua. Ela foi em cima de cada um, os meus vizinhos, vocês não vão enganar. E expulsou todos. Foi um escândalo, falou assim, pode rapar fora daqui, vocês não vão trazer essa palavra do inferno para eles aqui não. Assim, e foram todos saíram correndo. Alguém olha assim, você fala assim, mulher maluca, sim, é louca, mas ela pronunciou uma frase que eu admirei. Os meus vizinhos, vocês não vão enganar com essa palavra. Não vão enganar. Porque ela falava o tempo, por isso que ela é tida como pessoa que, poxa, a fulana é chata, ela falava o tempo todo redarguia. Era uma palavra dura, ela falava assim, olha, arrependam-se. A palavra dela era sempre pesada, nunca era aquela palavra assim, de, olha, Deus vai te dar graça. Não, ela exortava mesmo. E nesse dia eu fiquei bobo de ver, porque eu estou repercutindo na localidade. Assim, os meus vizinhos, vocês não vão enganar. É uma responsabilidade minha aqui, mantê-los pelo menos com a visão da palavra, o tempo todo. Aqui, vamos conferir aquilo ali. A parte que fala de Esaú, Hebreus 12, por favor. Lê para mim, Joyce, a parte que fala de Esaú, acho que é o versículo 16 fala. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Certo. Aí ele fala, lembra, Simão abraçou a fé, não abraçou a fé? Aparentemente não estava começando um caminho diante de Deus. Ele vai e oferece dinheiro logo para quem que ele ofereceu. Para Pedro, que vou mostrar outra situação de Pedro com outra pessoa. Para Pedro, que já tinha passado por uma situação semelhante. Agora lê o próximo versículo, já. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. O que ele tentou? O que ele tentou no final? Deus que Pedro falou com ele? Para não voltar para o versículo. Ora por mim, não é isso? Ora por mim, me livra, como o Ronaldo falou, me livra da consequência, não é isso? Repete aí. Esse outro versículo. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Tá vendo, eu estou arrependido. A Bíblia exorta até o cuidado, ainda que busque com lágrimas, não tem arrependimento no teu coração. Você só tem medo da consequência.
A consequência, entendeu? Não muda. A consequência engana. Mais pelo medo Muda você ver uma pessoa, ela volta perto de você, sabe? Porque eu quero continuar caminhando. E muitas vezes as lágrimas que saem não condizem com o que está no coração. Lembra do futuro que Deus observa? Então, olha, agora vai, por favor, para Atos 5, capítulo 5. Lembra que eu falei para você que Pedro já tinha passado uma situação antes? O autor de Hebreus não exorta o tempo todo, vou falar com as minhas palavras, impedir a contaminação do caminho? Sim. Certo. Então, vamos lá, Atos 5, por favor. Atos 5. Olha bem, irmãos, o que você faria? O que você faria se Deus arrebatasse, você levasse, como aquele homem da Bíblia, 14 anos, presta atenção, Joyce, até o resultado do caminho santo. E você visse, Beth, olha, eu vi com meus olhos, Tu acha que a tua atitude seria a mesma quando tu voltasse? Não, pensa bem, não é porque eu quero que responda, não. Tem condições de se verificar, olha só, não estou dizendo igual aquele do morto que queria voltar a falar, não. Deus levou, você já caminha e levou você e viu, Beth, ó, te espera tá aqui. Beth, você ia ficar louca. Você ia proteger esse caminho com unhas e dentes, porque você teria medo de falhar no meio do caminho. Capítulo 5, versículo 1. Beth, pode ler? Por favor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses o preço da parte da verdade? Olha bem, não foi feita uma pergunta para ele? Mas é engraçado, vocês vão ver uma intransigência aí. A pergunta era retórica. Nem estava ligando para a resposta dele. Porque já começa falando que quem encheu o coração? Satanás. Para que mentisse é quem? Espírito Santo. Aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Continua, Beth. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Certo. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Eu pergunto para os irmãos, é justo isso? Cadê a chance dele? Cadê a chance de Ananias? Tem um segredo no que nós vemos aí, que você não vai ter dúvida. Não havia necessidade. Não. Por que não foi dado uma chance para ele? Tem um segredo no que vocês leram no outro versículo. Qual foi a pergunta de Pedro? Lê, Silvia, a pergunta de Pedro. Ananias, porque encheu Satanás do seu coração. Pronto. Está aí. Porque encheu. Essa palavra no grego, ele não tem mais lugar para nada. Encheu o coração. Já estava com isso. Sabe por quê? Porque antes disso, Barnabé tinha feito a mesma coisa. Se vocês lerem antes, Barnabé tinha vendido a propriedade e deixou. E outra também. Era uma lei vender propriedade e considerar aos pés de discípulos? Não. A Bíblia fala que o coração de um era o mesmo, não é isso? Foi você já se assustou lendo isso? Que a Joyce falou que leu e falou, caramba, eu não tinha percebido isso. O coração de todos era único, então não havia um trabalho feito pelo Espírito. Olha o que esse homem fez. Ele não somente foi usado para mentir, para corromper. E a Bíblia fala que assim que ele caiu morto, o que aconteceu com ele? Não. Veio o quê? Temor. Sobre todos. Aí eu pergunto para os irmãos, se você viu lá, Beth, você viu o que está esperando para todo mundo, você não acha que um monte de gente vai perecer pelas escolhas? Porque não viram o que você viu, mas precisavam ver? Você precisava ver? Não, você já estava trilhando esse caminho. Paulo fala que foi levado até o terceiro céu. E falou que não é lícito falar para os homens.
Porque creio eu que possa até mudar a intenção deles no coração para uma imaginação. Até porque muitos talvez nem acreditariam. Ou isso também. Mas ele viu, então, a proteção de Paulo era de acordo com o que não só que ele viu. Porque além dele crer em Cristo, ele já foi levado para ver essas coisas. Tanto que ele diz que não é lícito falar aos homens. Não é lícito descrever o que estava lá em cima. Aí tudo bem. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. O conselho de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Conhecidíssimo dos irmãos, muito conhecido, muito lido. Pode ler, Jorge? Pode? Por favor. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas só que conversação aí não é somente conversar. Para acontecer a conversa tem que acontecer o quê? Companhia. Companhia. É a palavra exata. Exata, companhia. Não vos enganeis. Quem caminha com você pode corromper o que está dentro do teu coração. Quando fala bom costume, irmão, não está dizendo bom costume social, não. Bons costumes é aquilo que você aprendeu do caminho. A boa forma de agir. Você entendeu? Essa é a tradução correta. A boa forma de agir. Não vos engane. Vocês fiquem perto dessas pessoas e elas vão enganar vocês. Por quê? Porque quem quer ficar num erro sozinho? Vai induzir, né, a pessoa. Não é isso não. Ela vai sempre passar para a pessoa que ela vive. O que ela vive, então, essa companhia, Paulo fala assim, não vos enganeis. Se vocês permanecerem em companhia deles, vão corromper o caminho de vocês. Olha só, irmãos, tem coisa mais próxima da pessoa do que um filho? Assim, socialmente falando? Socialmente falando, ou seja, o filho saiu de você. E você o orienta, e você o corrige, não é isso? E ele vai aprendendo a palavra contigo. A Bíblia fala assim, olha, corrige o seu filho até o nível de não matar. Para tu ver, corrige o seu filho, porque nem por isso ele vai morrer. Mas tu livrarás, há um provérbio, tu livrarás a alma dele do inferno. Olha bem. Abre Deuteronômio, capítulo 21. Nós estamos encerrando. Chegamos no final. Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Está entre Gênesis e Apocalipse. É o capítulo 21, versículo 18 ao 21. 21, do 18 ao 21. Qual o título que está aí na Bíblia dos Irmãos? Tem um título que a Sociedade Bíblica sempre coloca. Acerca dos filhos dos obedientes. Olha bem. Pensem bem antes de ler. Naquela época está falando de filhos. Filhos. Não era de vizinho, não. 18. Quando alguém tiver um filho, está acompanhando comigo, todo mundo? Quando alguém tiver um filho, quanto mais e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e mesmo castigando ele, que a Bíblia fala, não é isso? Disciplina. Lembra de Hebreus? A disciplina do Senhor pode parecer triste na hora. E mesmo castigando-os, eles lhes não deram ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão, era uma ordem, e levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho
é rebelde e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Lê esse 21, por favor. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Pera, nisso que você leu, que destaque vocês dariam? Nesse cara, olha no versículo. O que vocês destacariam aí? Exterminarás o mal do meio. Hã? Vai render? Exterminarás o mal do meio de ti. Agora, eu pergunto para os irmãos. Olha, filho, olha isso, olha aquilo. O fim nosso não é uma eternidade com esse que ordenou? Não é isso? Olha bem. Quando a Bíblia fala exterminarás o mal, se você soubesse o que entra e o que gera no futuro o mal quando ele entra, você exterminaria. Alguém fala assim, mas gera um filho porque nós somos corrompidos. Assim, corrompidos de não desejar a morte de uma criança. Para começar, um filho era considerado adulto somente com 30 anos de idade. Adulto. Hoje é quantos anos? 22, não é isso? 21. E então, o judeu naquela época eram 30 anos. Tanto que Cristo começou seu ministério com 30. Na idade de 30 anos. Quando ele fala assim, olha, não permita que o mal cresça, de que adiantou você, na época, você desobedecer e salvar o seu filho? Porque você tem fé que ele, o quê? Que ele mude, não é isso? No entanto, a Bíblia fala que ele já tinha sido o quê? Mesmo sendo castigado, não dava o braço a torcer. E eu conheço gente assim. Eu conheço pessoas assim, pessoas, não é filho? Pessoas assim, pode sofrer o que for, não retorna. É como se assim, eu sou o cara, eu vou até o final e vou fazer. Aí eu fico pensando, uma vez eu conversando com um adolescente, da experiência de vida que eu tive no meio deles, eu falei assim, engraçado, você sabia que essa atitude tua, você dá sorte que você está vivendo nessa época agora, onde todo mundo passa a mão na cabeça do pecado. Mas se fosse na época de Moisés, que nos guiou pela lei a Cristo, que você diz servir, você seria apedrejado. O teu pecado estaria contaminando toda uma nação. Quando fala tirar o mal do meio de vós, tem a ver com a palavra de Arão, lá no capítulo 30 e pouco de Êxodo, que ele fala assim, Moisés, Arão, o que é isso? Você fez o que tu fez e tu construiu esse ídolo? Ah, meu Senhor, não briga comigo não. O Senhor sabe que o coração desse povo é um coração o quê? Qual o adjetivo? É inclinado para o mal. Mas tem uma tradução que fala assim, é um coração maligno. Tu sabes que o coração desse povo é maligno. Então já havia o que Deus quer fazer com o povo que é maligno. Ele escolhe um povo maligno para fazer o que com o coração dele? O coração do povo já é originalmente maligno. A intenção de Deus, mostrando sua bondade, sua condução no deserto, era para fazer o quê? Limpar. Mudar um coração em outro. Isso não acontecendo, vira o quê? Uma raiz de amargura, de insatisfação, de ódio. Vira literalmente mais um Caim. Que não, por pouca coisa vai matar quem está do seu lado. Então, o que eu quero deixar entendido é que o caminho não deve ser corrompido. O teu caminho, o caminho ímpar diante de Deus, não pode ser corrompido. Não deve ser corrompido, deve ser protegido. Deve ser tomado conta. Senhor, me ajuda, aplana o meu caminho para que eu caminhe e quem eu ensino caminhe esse caminho que o Senhor está me ensinando. Por favor, vá para Mateus 13, 25. É o penúltimo versículo, eu sei. Mateus 13, 25. Na verdade é o 24. Acharam? Você não achou? João, pode ler? Eu dou 24 em diante, filho, por favor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo,
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Vamos prestando atenção. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhes disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E seus servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até aí. Irmãos, para primeiro porque ninguém nunca procurou saber isso. O joio é uma erva daninha, mas muito parecida com o trigo. Muito parecida com o trigo. Ele é até mais bonito, sabia disso? Ele dá uma flor, você pode prestar, ele dá uma florzinha que diferencia ele da espiga do trigo. Aqui chama de espiga, mesmo sendo pequenininha, aqui ele chama de espiga, do pendão. O problema do joio é que ele, se ele for consumido como trigo, ele dá uma intoxicação na pessoa. Vai comparando. Aí alguém fala, e se ele for misturado com trigo, mas quando vai ao fogo, porque o processo de criação do trigo leva calor, ele perde toda essa toxicidade dele. Então, um percentual de joio acaba indo no meio do trigo. Entendeu? Mas quando ele fala trigo, alguém fala trigo vegetal. Então, atalho para guardar no celeiro. E o joio queima. Mas não podia ter feito isso antes, não. São muito parecidos. Você pode literalmente arrancar o trigo sem querer. Mas não estou dizendo de arrancar acidentalmente, estou falando de que parece. E outra também, ele consome mais nutrientes do local do que o próprio trigo. Então o trigo acaba ficando doente. Olha que coisa fantástica, que ela fez questão de pegar assim. Senhor, como é que pode a comparação? Ele suga aquilo que faz bem para o trigo, ele suga primeiro. Nutrientes, tudo. Ele deixa, quando é excesso de joio na plantação, deixa o trigo doente. O trigo fica de uma forma que ele não cresce perfeitamente. Olha a influência, a comparação da influência que ele colocou. E quem semeia, o joio simboliza o quê? Não simboliza as pessoas, né? Mas quem ele diz que semeou o joio? Que inimigo? Quem? Que inimigo? Satanás. Não, em Lucas fala, veio o maligno, não é isso? E semeou o joio. O que ele está afirmando para vocês? Que aquela pessoa que você quer botar a mãozinha na cabeça foi plantado por Satanás. Gera, para com isso. Eu vou inculcar isso na cabeça de vocês. Se os olhos de vocês se abrissem, agora, vocês vissem o mundo espiritual, vocês vão ver o que está rodeando vocês. Só para vocês terem vindo, que bobeira, estou lendo a palavra aqui, eu não tenho ideia de como o mundo espiritual é agitado por isso. Semear uma pessoa é só trazer do local e disfarçá-la no meio, porque o alvo, essa pessoa já é condenada. O alvo dela é fazer com que você se desvirtue do seu caminho. Aí Paulo, agora final, no último versículo, para concluir, Paulo vai dar um conselho terrível. Olha, 1 Coríntios 5. Primeiros Coríntios 5. Vou ler, versículo 9. Já por carta, estão acompanhando? Sim. Já por carta tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem, correto? Isso não quer dizer absolutamente que com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, ou
porque então vos seria necessário fazer o quê? Sair. Do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis, essa palavra é importante, de forma alguma, tenha nenhuma comunhão com aquele que fazendo o quê? Dizendo-se For o quê? Devasso, avarento, Isso. idólatra. Não está confirmando Hebreus? Aqui está escrito comuniquei, não é associei. Comuniquei, associar, é comunicação. Ou seja, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, olha o beberrão de novo aí. Lembra que foi citado lá em Deuteronômio? Não é isso? Aqui, o beberrão ou roubador, como tal, nem ainda o quê? Com mais. Mas vem cá, tu pode deixar de comer com uma pessoa que mora na tua casa? A mesa, quando você senta à mesa, acaba sendo seu local de quê? Quando você senta para comer. Não vou dizer comer, mas conversa, não é isso? Geralmente as pessoas podem de bar para conversar. Até isso é perigoso. Olha bem, às vezes numa mesa, o assunto que sai faz mal para você. Faz mal. E sai naturalmente. Aí vocês vão lembrar das más conversações que Paulo falou. A companhia, ouvir o que aquela companhia tem para te oferecer. Às vezes você está no carro e a pessoa do lado teu foi plantada por Satanás. Mas eu dou uma desculpa, não, é meu primo, é meu companheiro, ele é assim mesmo. Só que você não arreda. Luz e trevas, tem como se juntar? Não. Não tem. Então preste atenção. Joyce, se você tem uma companhia maligna, a tendência, se você não se influencia e você continua brilhando, concorda que a tendência dela é não ficar mais perto de você? Porque que comunhão? Ele fala, que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem comunhão. Não tem. Uma repele a outra. Mas quando começa a ter união, pode crer que o caminho já está sendo vituperado. Continuando aqui. Eu parei aqui, versículo? 11. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Ele está falando daqueles devassos, não é isso? Isso. Não julgai vós os que estão dentro, ou seja, vocês não têm autoridade para verificar o mal que está dentro, que está no meio de vocês, mas Deus julga os que estão de fora, não é isso? Termina, Jorge, esse versículo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Está vendo? O que vai ser julgado? Não é o mundo? Não vai ser? Manda ele para onde é o lugar dele. Não julga vocês não, assim, de julgar de vamos condená-lo, não. Tira do meio de vós. Se ele tem que sofrer algum julgamento, que seja do Senhor, porque vai para o meio de onde ele veio. Está dizendo, Deus julga os que estão de fora da igreja. Você julga em termos de juízo. Você toma cuidado. Tira de dentro de vós, do meio de vós, quem? Esse o que? Qual é o título? Iníquo. Sabe, fora dessa palavra aqui, sabe quem levou o título de iníquo? Satanás, chamado de o iníquo. Já leu isso? O iníquo, o praticante, o pai da iniquidade. Tem que tirar, mas a tendência atualmente é abraçar tudo. Mas é isso que eu estou falando. O mal entra bem devagar. Ele é um aqui, é outro lá. E quando o mal é o religioso, e quando o mal é aquela pessoa influente, que você não quer falar mal, porque você teme. E se... Lembra que eu falei da dúvida? Que dúvida é um pecado, porque existe uma coisa dada por Deus a nós chamada discernimento, que se você conhece a verdade, concorda que o maligno não tem como ser a verdade, ele sempre vai ser disfarçado de verdade, e você tem essa capacidade. Então, a corrupção do caminho tem a ver com a forma com que eu tolero o joio. Sabe, a Bíblia... O que nós aprendemos hoje? Que a Bíblia fala que ninguém despreza uma correção do Senhor, não é isso? Inicialmente vai parecer o que, Beth? A correção do Senhor. Uma coisa triste, não é isso? Vai causar tristeza. Mas, ao passar pela correção do Senhor, gerará uma paz. Não é isso que diz? Uma paz. Sabe? Aí, gerando essa paz e as minhas mãos cansadas, a pessoa que foi instrumento para a disciplina, vai pegar essa pessoa e vai conduzir por um caminho preparado para ela aplanado. Olha, não saia mais desse caminho. Não saia mais. Mas, aquele que é devasso, aquele que tem a raiz de amargura, esse é perigoso.
Porque ele rejeita toda disciplina, ele rejeita. Ele rejeita e, detalhe, ele contamina. Ele contamina com a sua ideologia, ele contamina com a sua aparência de inteligência, ele contamina com a sua influência, ele contamina porque ele é convicto do que ele está falando. Já viu? Alguém já viu praticante do mal não está com praticante do mal? Levantaram para o Satanás, não está convicto do que está fazendo? Convicto e convincente. Isso! Lembra da serpente? Ela estava totalmente correta, não é nada disso não. Eu tenho autoridade para falar para você. Eu tenho autoridade para isso. Então, isso aí. Os irmãos entenderam o que os irmãos aprenderam hoje? Não tolerem o erro. Não que vocês são santões, não. Não tolere o pecado na vossa vida. Abomine ele, odeie ele, e ninguém vai se aproximar para enganar os irmãos. Porque esse negocinho de você olhar a pessoa e ter a compaixão porque ela não larga o pecado, você pega com o Senhor. Porque o que está sendo colocado na tua vida foi o que Cristo morreu na cruz. Levou isso aí, como você traz para dentro de você de novo. Aquilo que Cristo levou na cruz, não é isso? Como é que diz? Vamos repetir, para a gente encerrar. Mas ele foi moído pelas nossas, Isaías, iniquidades, não é isso? O castigo que devia ser sobre nós, que deveria nos trazer a paz, estava sobre ele. E sobre os ferimentos dele, nós fomos sarados. Sobre o sofrimento dele. Então, o autor de Hebreus exorta, não tolerem isso. Não permitam que haja no meio de vós qualquer indício de raiz de amargura que contamine todo mundo. Amém? Vamos colocar de pé para orar. Senhor Deus e Pai bendito, Deus amado e Deus de misericórdia, Senhor Deus querido, te agradecemos, Pai, pela tua infinita misericórdia, compaixão e amor por nós, de nos orientar, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Meu Pai amado, eu te confesso toda a minha negligência, Pai. Nós confessamos a Ti toda a nossa negligência, que o Senhor sempre nos orienta e estamos sempre querendo fazer a nossa vontade, Pai, usando de uma bondade que o Senhor nunca permitiu na nossa vida, porque não é uma bondade verdadeira, Pai. A verdadeira bondade é aquela que inclina qualquer pessoa no caminho do Teu reino, Pai. Esse é o verdadeiro amor e a verdadeira bondade, Pai. Senhor, te pedimos que proteja o nosso caminhar, Pai. Que levantemos as mãos fracas que foram disciplinadas pelo Senhor e aceitar essa correção e obtiveram paz no final, mas que rejeitemos, Pai Santo, o falso, o maligno, aquele que vem para roubar, matar e destruir, Pai. Que tenhamos discernimento da Tua palavra para rejeitarmos. Pedimos que o Senhor leve os meus irmãos para os lares deles, Senhor Deus, debaixo da Sua mão poderosa, e nos encaminhe um dia diante da Tua santa presença, Pai. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.